Não é obrigatório usar máscara em Portugal. É o regresso à normalidade pré-pandemia em locais como escolas, centros comerciais ou supermercados. Mantém-se, no entanto, o uso obrigatório nos hospitais e outros serviços de saúde, nos lares e também nos transportes públicos. Apesar da decisão do governo, muitos cidadãos dizem que vão continuar a usar a máscara. É nas escolas que a vontade de tirar a máscara tem tido mais expressão. Hoje chegou o dia. E acho que já chega, porque a máscara não dá para as pessoas perceberem, às vezes não se ouve muito bem o que é que nós dizemos. Canalha já não transmite e nós já estamos vacinados, por isso acho que não há necessidade de estar a usar a máscara. E acho que faz falta até para devolver alguma normalidade relativa às salas de aulas e aos recreios. Mas há quem ainda considera a medida precoce, sobretudo dentro da sala de aula. Ainda há muitos casos de Covid, se calhar para retirar totalmente da sala. Para os alunos mais velhos é uma libertação, mas também há quem ainda receie. Decidi continuar a usar a máscara pelo menos por um mês, assim por um período, depois de toda a gente tirar, só mesmo para assegurar certas dúvidas que eu tinha, porque eu nunca tive Covid. Ainda é muito estranho, literalmente só comecei a andar há 2 horas sem a máscara, mas vou ter que usá-la por causa dos transportes públicos e tudo mais, então foi que eu trouxe. A medida foi anunciada ontem, de imediato promulgada pelo Presidente da República e antes da meia-noite já estava publicada. A ideia é que era só a partir de sábado, é que não era obrigatório, mas agora vi, portanto vinha a tomar um café e vi que realmente toda a gente estava sem máscara. Não sabia, é por isso que eu estou de máscara. E concorda com a medida? Vê com bons olhos esta decisão? Sim, concordo, temos sempre também ter alguma cautela. Uma prudência ditada pela liberdade de cada um. Eu nos cafés vou continuar a usar a máscara, acabo de comer, meto a máscara. Porque assim, as pessoas pensam, vai haver liberdade, mas depois dos que a gente não se vai arrepender. Penso que está bem, mas acho que é uma questão também individual. Cada um deverá decidir o que acha mais seguro para si próprio e para os outros. O medo sobrepõe-se à mudança da lei. Prevenir, porque eu tenho pessoas idosas e apesar de não ser obrigatório já usar, mas eu prefiro. Também nos centros comerciais, vemos que há quem não largue a indumentária facial dos últimos 2 anos. Por princípio vou usá-la sempre, enquanto achar que devo usar. Uma questão de precaução. Temos que confiar nas autoridades, se as autoridades dizem que já não é preciso, pronto. Do ponto de vista simbólico, acho que é importante que todos, devíamos estar todos muito contentes, os centros comerciais e todos os espaços públicos, por não ter esta obrigatoriedade. Com exceção dos serviços de saúde, lares ou apoio domiciliário para populações vulneráveis e transportes públicos. E a Inês Sutil foi perceber como estão a reagir empresários e clientes num restaurante em Lisboa. É praticamente um dia normal, não fosse algumas pessoas que já entram aqui neste restaurante sem máscara e também alguns funcionários que estão sem máscara. A exceção, uma das exceções, aliás, é o dono do restaurante, o Sr. João Almeida, a quem pergunto, em primeiro lugar, porque é que está a usar máscara hoje? Já me explicou, mas queria que explicasse às pessoas lá em casa. Boa tarde, porque me encontro um bocadinho engripado, então para salvaguardar os interesses de todos os clientes e meus também, estou mais precavido. E em relação aos funcionários? É facultativo. A maioria hoje quer. Há 2 com andar e o resto andar. Por isso é facultativo. Isto tem sido 2 anos muito difíceis para este setor. Acha que o fim da obrigação de usar máscara vai trazer um maior alívio para a restauração? Eu acho que sim, eu acho que vai trazer um maior alívio e por aqui pode haver o tempo hoje não ajuda, mas a minha clientela hoje está um bocado em baixo. Por isso eu acho que me vai ajudar muito o fim da máscara. É isso mesmo, o tempo está com uma cara, mas as pessoas aqui dentro não, e eu agora vou a esta mesa, peço desculpa por estar a interromper o vosso almoço, e ia perguntar precisamente se entraram ou não de máscara neste restaurante, ou se ainda trazem a máscara no bolso. Eu entrei com máscara. Não me lembrei que tinha determinado essa norma. É ainda uma medida que vai levar algum tempo até nos habituarmos a... Sim, tanto tempo. Penso que vai demorar um bocadinho. Mas como é uma coisa agradável, não vai ser difícil. É com que partilha desta opinião, vai ser mais fácil deixar de usar máscara do que foi passar a usar há 2 anos? Talvez, mas a grande diferença não vai ser no entrar e sair dos
instalações, vai ser, por exemplo, para os funcionários que passam cá o dia inteiro. Quem entra e sai, pronto. Se calhar vai haver uns dias em que continua a usar máscara e depois habitua-se. Agora, estas pessoas que entram e para o trabalho e podem tirar a máscara e não passar o dia todo a máscara, ou as crianças que estão na sala de aula e agora de repente já podem brincar ou ter aulas sem máscara, as pessoas que passam o dia todo no mesmo sítio e é que vai fazer diferença. Entrar e sair também não custa assim tanto, não é? Pôr uma máscara para entrar, o que faz diferença é quem passa o dia inteiro com máscara. Neste caso, os funcionários, não é? As pessoas que servem à mesa. Exatamente, é uma medida que de alguma forma para as pessoas aqui neste restaurante não vai trazer grandes mudanças, uma vez que quando estavam sentados à mesa já não tinham que usar máscara. De qualquer forma, é um alívio neste que é também um fim de semana em que se celebra 25 de Abril. Muitas das pessoas aqui veem como mais uma medida, mais um passo para o retomar da normalidade e, acima de tudo, da liberdade. Uma medida que não é consensual, os médicos de saúde pública acusam o governo de antecipar uma medida sem que as condições para que isso estejam reunidas. Já a Ordem dos Médicos e as escolas públicas saúdam o fim da obrigatoriedade do uso da máscara. Mais de 2 anos depois, chega a decisão pela qual todos ansiavam. Estão reunidas as condições para a não obrigatoriedade do uso de máscaras. Professores e alunos arrancam o 3º período sem nada no rosto. A máscara, a partir de certa altura, começou a ser uma mordaça para os professores, que fizeram grande esforço em relação à sua voz. Aliás, eu penso que deverá haver de futuros rastreios às cordas vocais, ao aparelho fónico dos nossos professores e também as crianças. Muitas crianças não conhecem ainda a cara destapada das suas educadoras. Apesar de muito desejada, não é consensual. Os médicos de saúde pública lamentam que o governo não tenha seguido o plano definido para o alívio de medidas. Haveria aqui uma progressividade do levantamento do uso de máscara, que neste momento parece que arrancamos um penso rápido e a ferida pode não estar totalmente sarada. E aquilo que vai depender, a maneira como a pandemia vai evoluir, vai depender apenas e só da responsabilidade e da atitude dos nossos cidadãos. Caso contrário, diz Gustavo Tato Borges, o impacto da medida pode culminar com o aumento de internamentos e de mortalidade. Já para o bastonário da Ordem dos Médicos, a decisão é acertada, peca por tardia. A atividade do vírus está mais ou menos estável e vai diminuir quando a temperatura começar a aumentar mais. Portanto, eu acho que é o momento de termos aqui um discurso claro relativamente à questão da utilização da máscara e não um discurso que não seja tão claro como, por exemplo, os jovens não usarem máscara na escola, mas na discoteca já não precisam usar máscara. Portanto, não faz muito sentido. Ainda assim, Miguel Guimarães lembra que deixar de ser obrigatório não significa ser proibido. Sempre que a situação for de risco, a máscara deve voltar a sair do bolso. É nos locais frequentados por populações especialmente vulneráveis para a doença grave Covid-19, serviços de saúde e os locais onde há uma grande concentração de pessoas e que são de difícil alojamento e aí também e até em nome daquilo que é a tranquilidade dos utilizadores. O certificado digital ou teste negativo à Covid-19 também deixam de ser necessários para entrar em lares e visitar doentes nos hospitais. O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi constituído arguido no processo que investiga a morte por atropelamento de um trabalhador na A6. É o 3º arguido neste caso. Eduardo Cabrita chegou esta manhã ao Tribunal de Évora com poucas palavras e uma promessa. Vou prestar declarações, literalmente. Vai falar connosco? Não, vou prestar declarações. Lá dentro apenas. Primeiro, vai então Bom dia. A diligência foi curta, cerca de 1 hora. À saída, as palavras voltaram a ser parcas. Provavelmente o que tinha a dizer, disse no processo, não é? Muito obrigado. O Dr. Eduardo Cabrita confirmou as declarações que tinha prestado perante o Ministério Público e respondeu aos esclarecimentos que lhe foram pedidos. As declarações que Eduardo Cabrita confirmou tinham sido feitas na qualidade de testemunha. O antigo governante é agora arguido no processo que investiga a morte por atropelamento de um trabalhador na A6. Na resposta por escrita ao Ministério Público, quando Cabrita era apenas testemunha no caso, salientou que não deu qualquer indicação quanto à velocidade a adotar pela viatura, nem de urgência em chegar ao destino. Hoje terá confirmado a informação, bem como o desconhecimento quanto à velocidade a que seguia o carro, que
que tirou a vida a Marco Pontes a 18 de junho de 2021. A quando destas afirmações havia apenas um arguido no caso, o motorista do ex-ministro. Agora, e após pedido da Associação de Cidadãos Automobilizados, há mais dois, o chefe de segurança pessoal de Eduardo Cabrita e o ex-governante. Os três são suspeitos do crime de homicídio por negligência. O cidadão alemão Christian Bruckner foi constituído arguido no caso do desaparecimento de Maddie McCann. A decisão do Ministério Público de Faro foi executada pelas autoridades alemãs na sequência da investigação que também envolve o Reino Unido. Christian Bruckner está ainda acusado de violação de uma jovem no Algarve em 2004, onde viveu durante anos. Está neste momento preso na Alemanha, onde foi condenado num processo relacionado com o tráfico de droga. Maddie McCann desapareceu de um apartamento na Praia da Luz em 2007, quando tinha 3 anos. O Parlamento bateu as medidas do Governo para mitigar o aumento do preço dos combustíveis. A oposição também apresentou medidas, mas foram todas chumbadas. É a primeira proposta de lei do novo Governo, um pacote de medidas temporárias para combater a subida dos preços da energia. Medidas da maior importância que reforçam um quadro de medidas que o Governo tem tomado com um grande sentido de urgência, com um grande sentido de responsabilidade, para que possamos responder bem àquilo que são os desafios que se nos colocam. O Governo garante que é prioritário baixar o ISP, como se o IVA diminuísse de 23% para 13%. Mas para a esquerda a medida não é suficiente. PCP e Bloco querem limitar as margens das petrolíferas. Há quem esteja a ganhar muito com esta crise. Há quem se esteja a aproveitar ao nível das margens de comercialização, das margens de refinação bruta, no que diz respeito à apropriação de mais-valias verdadeiramente indevidas relativamente ao que vem ser depois pago na fatura por parte dos consumidores. É que o Governo, de facto, não quer mexer nas margens de combustíveis. Vejamos o que é que disse o Partido Socialista ainda há pouco sobre esta matéria. Parece que para o PS o grande aumento dos combustíveis só decorreu desde há 2 meses para trás, desde a invasão russa da Ucrânia. Nesta proposta de lei temos uma obrigação muito específica de divulgação periódica por parte da entidade reguladora daquilo que é a avaliação das margens das petrolíferas em cada um dos combustíveis. Trata-se de um analgésico e não de uma cura. O PSD está de acordo com a redução do ISP, mas quer ir mais longe, quer que o Estado devolva o que encaixou a mais em impostos com a subida dos combustíveis. É que o PSD clama pela redução do ISP desde 2007. É por motivos de justiça que o PSD propugna que a redução agora é apreciação, contemple o valor igual à cobrança adicional do IVA em 2021, obtida em excesso, em consequência do aumento do preço dos combustíveis nos mercados internacionais e que se estima em 170 milhões de euros. O Chega quer um desconto direto de 20 cêntimos por litro e alargar a lista de isenções do IVA. Esta proposta vem no sentido de fazer face à latente instabilidade do preço dos combustíveis, circunstância que se torna cada vez mais incomportável para as famílias e empresas portuguesas. A Iniciativa Liberal defende a fixação de uma taxa máxima de ISP num valor mais próximo da taxa mínima. E só isso, com essa alteração da taxa máxima, com essa redução da taxa máxima do ISP, nós conseguiremos uma redução do ISP de 25%. E isso é que são números que fazem sentido e que ajudarão os portugueses neste momento. As medidas do Governo não são também suficientes para o PAN. Esta proposta do Governo fica muito aquém do necessário. O partido quer ajudas para as pessoas que têm animais de companhia e para as associações de animais. O Primeiro-Ministro considera prioritário e urgente investir na produção de energia própria na Europa. António Costa esteve no lançamento do projeto de produção de hidrogênio e amónia verdes em Sines. Um investimento de mais de 1.000 milhões de euros que ganha relevo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia e consequente crise energética. Portugal, através de Sines, ganha uma nova centralidade. É o ponto de conectividade com o resto do mundo ao nível da energia. O projeto Madalco Power to X ganha força com a guerra na Ucrânia. O dia 24 de fevereiro mudou muito no mundo e mudou, sobretudo, o ceticismo, a falta de visão de muita gente. Hoje,
ninguém pode ter dúvidas. É mesmo prioritário investir na transição energética. É mesmo prioritário apostar na produção própria de energia na Europa através das energias renováveis. António Costa lembra que Portugal falhou a primeira revolução industrial porque não tinha carvão, falhou na economia do petróleo, mas é fértil na nova economia dos recursos naturais. Foi apresentado esta manhã o consórcio internacional que vai avançar com a produção de hidrogênio e amónia verdes em Sines. É uma ideia urgente, tem todas as condições para poder avançar, é um excelente exemplo do que é a União Europeia. O Primeiro-Ministro alerta que não há autonomia estratégica na Europa sem segurança energética. O projeto Madoka Power 2X tem um impacto total de cerca de 1.000 milhões de euros para instalar 500 megawatts de capacidade de produção de hidrogênio e 500.000 toneladas de amónia verde por ano. Todos nós agora vamos decorar estes números e vamos todos acordar a repeti-los. Esse pipeline pode ser hoje para o gás natural, pode ser amanhã para o hidrogênio verde, pode ser na combinação possível entre a utilização dos diferentes gases, mas é uma infraestrutura da maior importância. Portugal e Espanha em conjunto têm capacidade neste momento já instalada para suprir 30% daquilo que são as necessidades energéticas da Europa em gás natural. António Costa avisa que o esforço de Portugal é o que tem de ser feito à escala europeia. A vontade política dos líderes europeus pode permitir a segurança energética que confere autonomia a toda a Europa. Com a inflação a disparar e com aumentos salariais pouco expressivos, todos os portugueses devem perder poder de compra este ano. Dos trabalhadores do Estado, aos do privado e até aos reformados, todos se queixam de falta de dinheiro para as despesas do dia-a-dia. Ano após ano, há mais de uma década que os funcionários públicos perdem poder de compra. Este ano, os trabalhadores do Estado vão ver os salários atualizados em 0,9%, muito abaixo dos 4% previstos pelo Governo para a inflação deste ano. Ou seja, continuam a perder poder de compra, garante o economista João Loureiro. Alguém que tivesse um salário de 1.000 euros em 2009, com os ajustamentos que foi havendo, atualmente tem um salário que aumentou 1,2%. Passou a ser 1.012 euros. No entanto, com o agravamento dos descontos para a Caixa Geral de Aposentações e para a ADSE, esse funcionário público leva hoje para casa 980 euros. Aos trabalhadores não resta mais do que continuar a contribuir para as reduções do déficit. O culto do déficit é qualquer coisa para manter e, por consequência, os trabalhadores da administração pública vão, mais uma vez, mais um ano, ver o seu poder de compra reduzido. Nós estamos em abril e é hoje que os trabalhadores estão a começar a sentir dificuldades, fruto do aumento do custo de vida e da inflação, que não é culpa sua. No caso dos reformados, as notícias não são melhores, mesmo para aqueles que vão ter direito ao aumento extraordinário de 10 euros. Em qualquer dos casos, independentemente da pensão ser alta ou ser baixa, todas as pensões têm uma perda de poder de compra. Evidentemente que em termos relativos, a perda de poder de compra é maior nas pensões mais elevadas, porque o acréscimo nominal foi mais baixo, mas para todos os efeitos, pensões altas ou pensões baixas, todas elas têm poder de compra mais baixo em 2022. As pensões da classe média, essas já há muito tempo estão a ficar para trás, porque não há maneira de, pelo menos, o aumento ser igual à inflação. Quem ganha o salário mínimo nacional poderá ser dos poucos trabalhadores a não perder poder de compra este ano. São cerca de 900 mil os trabalhadores que vão ver o rendimento mensal subir para os 705 euros. Representa um aumento de 6%, valor acima da previsão de 4% para a inflação, mas não devem acabar por ter mais dinheiro no bolso ao final do mês. Esse aumento nominal de 6% no salário mínimo, desde logo é comido em 4% pelo aumento do nível médio de preços. Mas é provável que, de facto, o poder de compra de muitas pessoas com salários mínimos acabe por a variação ser negativa e perca poder de compra. Os bens alimentares e energia são os mais agravados pela inflação. São também os mais consumidos pelas famílias com menos rendimentos. A gente só ganha para as despesas e daqui a pouco já nem para isso. Isto é uma coisa desorbitante.
No setor privado, os aumentos salariais variam, são negociados setor a setor, mas não são expectáveis subidas salariais acima da inflação. Catarina Martins está em Madrid para participar na Conferência Internacional pela Paz. Ao lado do antigo líder trabalhista, Jeremy Corbyn, a coordenadora do Bloco de Esquerda, foi uma das oradoras deste encontro de esquerda sobre a guerra na Ucrânia e, sobretudo, sobre as alternativas ao conflito no caminho das negociações. Catarina Martins quer propor o cancelamento da dívida externa da Ucrânia e que os vistos gold que possam ter sido atribuídos a oligarcas russos sejam imediatamente retirados. O governo português tem sido, infelizmente, a imagem da timidez na punição da oligarquia, enquanto criticava Putin e, bem, recusava enfrentar a oligarquia russa que continua a fazer negócio em Portugal. A guerra não se trava apenas com palavras, trava-se com ação. E a ação imediata que exigimos em Portugal é a revogação dos vistos gold e propor na Europa o cancelamento da dívida externa ucraniana.